9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Galera, vamos dar início aí a mais uma videoaula, na verdade, uma reunião aí online com ele, professor Rafael Ricari, né, que vai trabalhar com vocês a parte de refração. Professor Ricari, vou mandar para você aí, ó, o senhor agora é o anfitrião, então a turma é toda sua, meu querido, então arrebente, vou ficar só daqui aprendendo refração. Valeu, valeu. Então, galera, eu vou começar, eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês, que pronto. Olha só, galera, começando a parte de refração, eu tenho um quadrozinho aqui para escrever para vocês, né? Refração corresponde a um fenômeno ondulatório, certo? E a gente vai ver outros fenômenos ondulatórios. A aula de hoje é especificamente do fenômeno de refração, beleza? Mas a gente vai tratar de outros fenômenos ondulatórios também, certo? Então, refração é só o primeiro fenômeno, beleza? E o que seria a refração, né? Refração seria alteração na velocidade de propagação de uma onda, beleza? Toda onda ela se propaga e, no caso, ela se propaga com uma certa velocidade, certo? Você produz uma perturbação, essa perturbação se propaga no meio, transportando energia sem transportar matéria. É a definição de onda, certo? Então, toda onda se propaga. Se a onda ela sofreu uma alteração de velocidade, no caso, estaria ocorrendo o fenômeno de refração, beleza? E aí a gente pode pensar, né, no o que afeta a velocidade de propagação de uma onda. O que faz a velocidade de uma onda aumentar ou a velocidade de uma onda diminuir, beleza? São propriedades do meio. São propriedades do meio que afetam a velocidade de propagação da onda, certo? Por exemplo, a densidade do meio, né? O quão denso é o material, porque isso afeta a distância entre as partículas que interagem na propagação da onda, né? Você tem, por exemplo, a elasticidade, qual que é a interação entre as partículas que compõem um determinado meio, né? E tem também a temperatura. A temperatura também acaba afetando a velocidade de propagação de uma onda, certo? Então, são características de um meio que fazem com que você tenha uma alteração na velocidade de propagação de uma onda, beleza? Então, às vezes, você tem que a refração é dita como sendo uma mudança de meio. Não é exatamente uma mudança de meio, é uma mudança de velocidade. Só que essa mudança de velocidade está associada a, normalmente, uma alteração no meio de propagação, beleza? Você pode ter uma onda passando de um meio para outro, né, meios distintos, porém, você pode ter a mesma velocidade de propagação nos dois meios. Então, você pode ter dois meios que são diferentes, são meios distintos, apresentam diferentes densidades, diferente elasticidade, diferente temperatura, né? Eles podem ter características diferentes, mas pode ser que a velocidade de propagação da onda se mantenha a mesma. Então, você teria uma mudança de meio sem mudança de velocidade, logo não teria refração. Então, a gente não pode associar a refração só à mudança de meio. Então, refração é mudança de velocidade. E essa mudança de velocidade normalmente é associada à alteração nas características do meio. Tudo bem, galera? Eu vou falar especificamente de uma situação quando você tem ondas que se propagam em cordas. Ondas em cordas. Por exemplo, instrumentos musicais, né? Você tem perturbações que vão ser produzidas em cordas e essas ondas vão se propagar nas cordas. Uma onda ela se propaga numa corda dependendo, né, da sua velocidade, dependendo de algumas características, né? A gente tem uma equação que representa a velocidade de propagação de uma onda em uma corda como sendo a raiz da tensão, da força de tração aplicada nessa corda, né, sobre a densidade linear, né? A raiz da tensão sobre a densidade linear. Essa equação fornece a velocidade de propagação de uma onda em uma corda. Beleza, gente?
Vocês podem pensar, gente, nas cordas de um violão, você tem que a gente fala que é uma tarraxa, que é onde prende meio que a corda, que você pode aumentar a tensão ou diminuir a tensão, a tração na corda, né, girando como se fosse um parafuso. Então, quando você meio que vai tentar, por exemplo, afinar um instrumento musical de corda, você mexe na tarraxa girando, você pode apertar, tensionar mais a corda ou afrouxar. E aí você muda a tração que é aplicada na corda do instrumento e, consequentemente, altera a velocidade de propagação da onda nessa corda. Beleza? No mesmo instrumento, você pode ter cordas de espessuras diferentes, uma corda mais fina, uma corda mais grossa. Essas cordas mais finas e mais grossas são de cordas de diferentes densidades lineares. Beleza? Então, essa é a equação da velocidade de propagação de uma onda em uma corda, razão da tensão sobre a densidade linear, né, tirando a raiz, e essa densidade linear é a razão da massa da corda sobre o comprimento. Você pega a massa da corda, divide pelo seu comprimento, você encontra a densidade linear da corda. Beleza? Essa é a equação de velocidade de propagação de uma onda em uma corda. Certo? Se eu der um exemplo de uma situação, vamos supor que você tem um pulso de onda que está se propagando em uma corda mais grossa, que tem uma velocidade V1, né? E vai passar por uma corda mais fina, de uma corda mais grossa para uma corda mais fina. Beleza? Como as duas cordas estão presas, a mais grossa e a mais fina estão presas juntas, a tensão que você aplica nas duas é a mesma. Então, tem a mesma atração. Só que, como uma mais grossa e a outra mais fina, tem diferentes densidades lineares. Beleza? Então, quando esse pulso vai passar da corda mais grossa para a corda mais fina, vai ter uma alteração na velocidade de propagação da onda. Beleza? E se altera a velocidade de propagação da onda, vai ter refração. Beleza? E aí, a gente vai ter um fenômeno de refração, né, colocando aí como se fosse a representação aí embaixo, desenho embaixo, onde tem dois pulsos que um passou para a corda fina e tem um outro que está voltando ainda pela corda grossa. Pessoal, o que acontece? No fenômeno de refração, ele ocorre, né, devido a uma mudança de velocidade, e essa mudança de velocidade seria associada a uma mudança de meio. Beleza? Só que quando você tem o fenômeno de refração, associado ao fenômeno, você tem também o fenômeno de reflexão. Então, esse pulso, ele está vindo aqui na corda mais grossa, vai passar para a corda mais fina, mas nesse ponto em que vai ocorrer a passagem da onda da corda mais grossa para a mais fina, ocorre, além do fenômeno de refração, ocorre também o fenômeno de reflexão da onda. Então, parte da onda reflete e parte da onda refrata. Parte reflete, parte refrata. Tudo bem, gente? Como a corda 2, aqui como se fosse a corda 2 é a mais fina, né, você tem uma diminuição na densidade linear, né, a relação da massa pelo comprimento diminui. Consequentemente, se você diminui a densidade linear, você acaba aumentando a velocidade de propagação. Então, a onda na corda mais fina, ela é mais rápida. Né? Então, aqui eu estou representando como se fosse a onda na corda mais fina se propagando mais rápido. A onda refletida, ela é mais lenta na corda mais grossa aqui. Beleza? Então, você tem a relação entre as velocidades, onde a velocidade na corda 1, que é mais grossa, é menor que a velocidade na corda 2, que é a corda mais fina. Beleza, gente? E a gente tem a possibilidade também de ser meio que o contrário. Em vez de ser da corda grossa para a corda fina, você pode ter da corda fina, né, e a onda, né, o pulso, né, passando para uma corda mais grossa, da fina para grossa. E aí na corda fina tem uma velocidade, beleza? E aí vai sofrer uma refração, só que associado ao fenômeno de refração vai ter também um fenômeno de reflexão. Parte da onda vai refratar, parte da onda vai refletir. Né? Parte da onda, aqui no caso, passa para a corda grossa, parte da onda reflete. Beleza? Só que na corda mais grossa a velocidade é menor, na corda mais fina a velocidade é maior. Certo? E aqui, né, no caso, velocidade V1, que é a corda mais fina na situação, agora é maior do que a velocidade na corda 2. Só que nessa situação que eu apresentei aqui, né, é um pouco diferente da situação que eu apresentei em cima, só por um detalhe, né, que seria a reflexão, quando vai uma onda da corda grossa para a corda fina, essa reflexão da onda ocorre, que ele fala, sem a inversão de fase.
quer dizer que a orientação da onda se mantém a mesma quando a onda é refletida. Então, seria uma refração associada à refração, tem parte da onda que reflete, e essa parte refletida, se está passando da corda grossa para a corda fina, é uma reflexão sem inversão de fase. E na opção de baixo, aqui, né, você tem uma inversão na fase da onda. Ela estava com um pulso, como se fosse uma orientação, uma crista, e aí quando reflete, a parte refletida volta com a fase invertida, volta como se fosse um vale, beleza? A refração não muda a fase se mantém a mesma. Ocorre uma alteração na fase, na reflexão, caso a onda esteja passando de uma corda mais fina para uma corda mais grossa, beleza? Pessoal, isso é devido ao que, gente? Quando você tem um pulso, no caso esses pulsos se propagando aqui pela corda, quando chega nesse ponto de intersecção entre a corda grossa e fina, ou entre a fina e a grossa, né, o pulso tenta elevar a corda, né? E no caso, se a corda tem uma densidade linear menor, é a corda mais fina, ela consegue meio que se mover com facilidade. Se a corda é mais grossa, a corda fina tenta levantar a corda mais grossa, como se não conseguisse, e a corda grossa jogasse a corda fina para baixo. E aí tem como se fosse uma inversão de fase. É mais ou menos esse raciocínio, mas não precisa muito se atentar e ficar muito preso a esse detalhe, não. Aqui a gente vai focar mesmo na parte que está passando para a refração. Beleza, gente? Tudo bem? Bom, eu vou comentar mais algumas coisas aqui. Eu vou meio que dar uma apagada aqui nesse quadro para começar de novo. Olha só. Opa, não foi. Pronto, foi. Aí, olha só, gente. Eu tenho aqui uma linha de separação entre dois meios, e aí a gente tem uma onda que vai passar do meio 1 para o meio 2, certo? Uma onda vai passar do meio 1 para o meio 2. No meio 1, você tem uma velocidade 1, no meio 2, você tem uma velocidade 2. Então, a onda vai mudar de meio, e nessa mudança de meio, você tem uma mudança na velocidade de propagação. Beleza? Se tem mudança na velocidade de propagação, tem refração. Só que nesse caso, nessa situação, a gente fala que seria uma refração sem desvio de trajetória. Por que seria uma refração sem desvio? Porque você tem a possibilidade de ter uma refração e, junto com a refração, um desvio de trajetória. E quando isso meio que ocorre, né? Por exemplo, nessa situação, eu tenho o mesmo meio 1 e meio 2. No meio 1 tem a velocidade de 1, no meio 2 tem a velocidade de 2. Só que se você tem uma onda incidindo obliquamente em relação à linha de separação entre os meios, incidindo inclinado, você vai ter uma refração, uma mudança de velocidade, só que essa mudança de velocidade vai estar também associada a um desvio de trajetória. Então, o raio de onda vai mudar a orientação quando a velocidade acaba se modificando. Né? Mudou a velocidade, se for uma incidência oblíqua, vai ter associada ao fenômeno de refração um desvio de trajetória. E aí a gente fala que seria uma refração com desvio. Então, você pode ter uma refração sem desvio de trajetória, ou você pode ter uma refração com desvio de trajetória. Se for uma incidência, que a gente fala uma incidência normal, a linha de separação entre os meios, a gente fala que seria uma refração sem desvio de trajetória. Se for uma incidência oblíqua, refração com desvio de trajetória. Beleza, gente? E aí, se você traçar uma linha normal nesse ponto de incidência com a incidência oblíqua, você vai ter ângulos, que a gente vai chamar o ângulo de incidência, que seria esse ângulo θ1, e o ângulo θ2 seria o ângulo de refração. Tem um ângulo de incidência, e aí vai ter o ângulo de refração. Beleza, gente? Isso para quando você tem uma incidência oblíqua provocando uma refração com desvio de trajetória. Certo? Bom, eu vou comentar algumas coisas aqui que vão ser necessárias para a gente entrar numa equação que vai relacionar esses ângulos de incidência e ângulo de refração. Eu vou falar sobre a equação fundamental do ondulatório, beleza? Na equação fundamental do ondulatório, que a gente viu na aula de introdução ao ondulatório, que é o V igual a λf, a velocidade é o comprimento de onda vezes a frequência, no processo de refração, no fenômeno ondulatório de refração, você tem uma frequência que se mantém constante. Então, você tem que ocorre o fenômeno de refração, tem uma alteração na velocidade de propagação, porém,
a frequência da onda se mantém constante. Não tem mudança na frequência, a frequência se mantém a mesma. Pela equação, a gente vai ter uma consequência de mudar a velocidade e, no caso, a frequência se mantendo constante, que seria, caso a velocidade aumente, né, por consequência, o comprimento de onda vai aumentar também. Seria uma relação diretamente proporcional. Então, por exemplo, se você tem uma onda que muda a velocidade e a sua velocidade dobra, significa que o comprimento de onda vai ser afetado também, já que a frequência se mantém constante, o comprimento de onda vai dobrar também. Se a velocidade dobrar, o comprimento de onda dobra. Se a velocidade triplicar, o comprimento de onda triplica e assim por diante. Seria diretamente proporcional, certo? Então, numa representação dos desenhos que eu fiz ali, eu posso representar frentes de onda em que mostrariam como se fosse o comprimento de onda sendo alterado. Então, você tem aqui no meio 1 uma velocidade 1, vai passar para o meio 2 uma velocidade 2. Né? No meio 1 você tem o comprimento de onda 1, passa para o meio 2, o comprimento de onda 2 também se modifica. Certo? A mesma coisa acontece quando você tem uma incidência oblíqua. Né? Você tem frentes de onda se propagando aqui, né? Essas linhas estão representando aqui como se fossem as frentes de onda, a distância entre essas frentes de onda seria o comprimento de onda, e aí você tem uma alteração no comprimento de onda, né, devido à alteração de velocidade. Então, muda a velocidade, por consequência, no fenômeno de refração, você tem mudança também no comprimento de onda. A frequência da onda se mantém constante, certo? Bom, índice de refração. O que seria esse índice de refração? A gente vai usar esse índice para ondas eletromagnéticas, né? A gente tem aquela separação de ondas eletromagnéticas e ondas mecânicas. O índice de refração só é utilizado para ondas eletromagnéticas. Por quê? A velocidade de propagação das ondas eletromagnéticas são velocidades muito altas. E para evitar de você ficar trabalhando com esses números muito elevados, você, em vez de trabalhar com a velocidade de propagação da onda, você vai trabalhar com o índice de refração do meio. Beleza? E aí, o que seria esse índice de refração do meio? É a razão, o N, que é esse índice de refração, seria a razão de C sobre V, né? Onde se vê a velocidade de propagação da onda no meio. Né? O C seria a velocidade de propagação da luz no vácuo. Certo? Então, o índice de refração é a velocidade da luz no vácuo sobre a velocidade da luz no meio. Beleza? Por exemplo, tendo a velocidade de propagação da onda eletromagnética no vácuo sendo igual a 3 vezes 10 à oitava, que é o C, né? E colocando meio que nessa equação no índice de refração, fazendo para, por exemplo, o índice de refração do vácuo, seria a velocidade de propagação no vácuo sobre a velocidade no meio, que no caso seria a mesma velocidade. Então, se você dividir, né, o índice de refração daria igual a 1. Né? Faltou um tracinho aqui, peraí. Vou só colocar o tracinho aqui. Que é igual. O índice de refração do vácuo seria igual ao índice de refração do ar, que a gente considera basicamente o mesmo, como sendo igual a 1. Né? Dá igual a 1 porque a velocidade da luz no vácuo sobre a velocidade da luz no meio, que no caso o meio é o vácuo, né? Essa razão daria igual a 1. Né? Se você for, por exemplo, para água, o índice de refração é igual a 1,33. Né? Significa que você pegou a velocidade da luz no vácuo e dividiu pela velocidade da luz na água. E nessa divisão, deu 1,33. O que isso significa, esse 1,33? Que a velocidade da luz no vácuo é 33%, né, em torno de 33%, maior do que a velocidade da luz na água. É um índice. Né? Você está comparando a velocidade no meio com a velocidade máxima de propagação, que é a velocidade no vácuo. Né? Por exemplo, eu falar do índice de refração do vidro, é 1,5. O que isso significa? Que a velocidade da luz no vácuo é em torno de 50% maior do que a velocidade da luz no vidro. Beleza? Então, esse índice faz uma comparação da velocidade da luz no meio com a velocidade da luz no vácuo. Certo? Onde a relação entre o índice e a velocidade no meio seria uma relação inversamente proporcional. Significa que se a velocidade no meio aumenta, o índice de refração no meio diminui. Uma relação inversa.
beleza? Bom, aí a gente tem a equação de Snell, né? Que a gente fala que é a lei de Snell, a relação de Snell-Descartes. Né? É uma equação que relaciona os ângulos de incidência e de refração. O ângulo de incidência e o ângulo de refração. Beleza? A equação é assim, gente. A razão entre os senos de incidência e de refração, a razão entre os senos, seria igual à razão entre as velocidades, que seria igual à razão entre os comprimentos de onda, que seria igual ao inverso da relação entre os comprimentos de onda. Beleza? Então, vocês podem interpretar que o que acontece com o ângulo acontece com a velocidade, acontece com o comprimento de onda, acontece o inverso com o índice de refração. Como assim? Se você passa do meio 1 para o meio 2 e o ângulo diminui, significa que do meio 1 para o meio 2 a velocidade diminui, o comprimento de onda do meio 1 para o meio 2 diminui, e o índice de refração do meio 1 para o meio 2, né, no caso, aumenta. Então, a relação é inversa. Né? Então, o índice, a relação dos índices é o inverso do que acontece com as velocidades, a razão dos índices é o inverso do que acontece com os comprimentos de onda, né? A razão dos índices é o inverso do que acontece com o seno dos ângulos. Beleza? Essa seria a equação de Snell. Quando você tem uma questão de refração, muitas vezes as questões são só meio que teóricas. Quando tem um cálculo associado ao fenômeno de refração, normalmente é a aplicação da lei de Snell. Beleza, gente? E aí, às vezes, tem até uma questão teórica que é só o seu entendimento de saber, se a velocidade aumenta, o que acontece com o comprimento de onda? Se a velocidade aumenta, o que acontece com o ângulo? O que acontece com o índice de refração? E aí, às vezes, é só entender essa teoria. Então, de novo, a razão dos senos, né, é igual à razão das velocidades, que é igual à razão dos comprimentos de onda, que é igual ao inverso da razão entre os índices de refração. Beleza, gente? Eu vou abrir aqui agora um outro negócio aqui para mostrar uma outra parte ainda dessa parte de refração. Deixa eu só abrir aqui. Pronto. Vou falar mais algumas coisas aqui com relação à parte de refração ainda. Olha só, gente. Dispersão luminosa. Esse fenômeno de dispersão luminosa está dentro do fenômeno de refração. É um caso específico dentro do fenômeno de refração. Olha só, gente. Pensa quando você tem um prisma, né, como se fosse um prisma, pode ser, por exemplo, um prisma feito de vidro, né, como se fosse um prisma, né, feito como se fosse material, um prisma triangular feito de vidro. Beleza? E aí você joga um feixe de luz do Sol, né, como se fosse uma luz branca, que a gente fala, né? Onde a luz branca, no caso, é a composição de todas as cores do espectro de luz visível, né? Daquelas cores, vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil, violeta. Se você juntar tudo, né, a nossa impressão que a gente tem é como se fosse a luz branca. Então, a luz branca seria a composição de todas as cores juntas, beleza? Quando você tem esse feixe de luz saindo, por exemplo, do ar, incidindo nesse prisma, que pode ser um prisma de vidro, você vai ter uma mudança na velocidade de propagação, consequentemente vai ter refração. Só que nessa refração, né, no caso, vai ocorrer para todas as ondas eletromagnéticas contidas no espectro ali da luz branca, né, todas as cores, beleza? E, no caso, o que acontece, né, comparando com relação à direção original, como a incidência é oblíqua, né, em relação à linha normal, à superfície ali do prisma, né, você vai ter que cada cor vai acabar sofrendo um desvio de trajetória diferente. Né? Significa que cada cor, né, que está relacionado a uma frequência da onda eletromagnética, cada cor teria um desvio diferente devido ao índice de refração, por exemplo, do vidro, ser diferente para cada cor. Beleza? Então, você tem que o índice de refração do vermelho é diferente do índice de refração do alaranjado, que é diferente do índice de refração do amarelo, que é diferente do índice de refração do verde, e assim por diante. Cada cor teria um índice de refração diferente. E aí, como a gente viu ali pela lei de Snell, né, o ângulo de desvio vai estar relacionado ao índice de refração. Se você muda o índice, o desvio acaba sendo alterado também.
beleza? Então, cada cor sofre um desvio diferente, e isso a gente fala que seria dispersão luminosa, onde você tem um feixe de luz branca abrindo nas diferentes cores, beleza? Bom, e aí, o índice de refração, né, é diferente para cada cor, que nem eu falei, né? O índice de refração afeta o desvio de cada uma dessas cores, né? E esse índice de refração é função da frequência, beleza? Como cada cor tem uma frequência diferente, o índice de refração eu posso falar que seria a função da frequência da onda eletromagnética, certo? Onde você tem que a menor frequência, que seria correspondente ao vermelho, vai acabar tendo o menor desvio de trajetória. E a maior frequência, que seria a onda eletromagnética na faixa do violeta, que seria a maior frequência dentro do espectro visível, acabaria tendo maior desvio de trajetória. Pessoal, se tiver uma questão relacionada, como se fosse essa dispersão luminosa, uma pergunta comum é qual dos feixes, né, das diferentes cores, sofre maior desvio da trajetória e quem sofre menor desvio, beleza? Você sempre vai comparar o desvio de trajetória em relação à direção original. Se vocês compararem aqui a direção original do feixe de luz, né, e o feixe de luz vermelha, em comparação, tem um menor desvio de trajetória do que em comparação ao violeta. O violeta desvia muito mais. Então, associem, né, o violeta, que tem maior frequência, acaba sofrendo maior desvio de trajetória. O vermelho, que tem menor frequência, acaba tendo um menor desvio de trajetória. Beleza? Então, as questões normalmente tratam com relação a esse desvio de cada cor, quem desvia mais, quem desvia menos. Normalmente, a principal pergunta é com relação a essa parte de dispersão da luz. Certo? Eu vou abrir aqui um arquivo, ainda comentando ainda sobre refração. Beleza? Deixa eu salvar aqui. Um outro arquivo aqui. E ainda dentro do fenômeno de refração, certo, gente? Olha só. Reflexão interna total. Está dentro do fenômeno de refração, beleza? A gente está falando aqui, basicamente, de um outro fenômeno também ondulatório, que seria a reflexão, só que esse reflexão interna total está associado ao fenômeno de refração, beleza? Que acontece? Vamos supor que eu tenho uma linha de separação entre dois meios, tem o meio 1, tem o meio 2, e aí você tem no meio 1 o índice de refração 1, no meio 2 o índice de refração 2, beleza? Aonde eu estou considerando aqui que o índice de refração 1 é maior do que o índice de refração 2. Pessoal, se o índice de refração é maior, a velocidade de propagação no meio é menor. Quanto maior o índice, menor a velocidade de propagação. Beleza? Então, tem essa linha de separação entre esses dois meios. Se incidir um raio oblíquo, né, de forma oblíqua, nessa linha de separação entre esses dois meios, né, por exemplo, um raio de onda, né, você vai ter que, com relação à linha normal, vai sofrer o fenômeno de refração e também o fenômeno de reflexão. Né? Você vai ter parte da onda sendo refletida, parte reflete, mais parte refrata. É a mesma coisa que aconteceu lá no exemplo que eu dei no início com relação às cordas, corda fina e corda grossa. Tem um fenômeno de refração, mas associado ao fenômeno de refração tem também reflexão, parte da onda é refletida. Então tem um feixe de luz que incide, parte refrata, parte reflete. E aí você vai ter um ângulo de incidência, vai ter um ângulo de refração, né? Eu vou colocar aqui maior para visualizar melhor aqui, ó. Vai ter um ângulo de incidência, vai ter um ângulo de refração, né? Onde a gente vai poder relacionar esses ângulos com a lei de Snell, né? Que eu apresentei, né? A gente pode fazer uma relação entre esses ângulos com a lei de Snell, certo? E vai ter também um ângulo de reflexão, certo? Reflexão, outro fenômeno ondulatório, beleza? E a gente tem uma lei de reflexão que é o ângulo de incidência vai ser igual ao ângulo de reflexão com relação à linha normal à superfície de incidência. Então, você tem que um raio incide, faz um ângulo com relação à linha normal, o raio refletido vai ter sempre o mesmo ângulo.
o ângulo de incidência vai ser igual ao ângulo de reflexão. O ângulo de incidência e o ângulo de refração vão estar associados, né, à lei de Snell. A gente vai poder encontrar pela lei de Snell. Pessoal, nessa situação, o que eu falei? Ó? O índice de refração diminui, beleza? Ele está indo do meio 1 para o meio 2, o índice diminui. Se do meio 1 para o meio 2 o índice diminui, o que acontece com a velocidade? A velocidade aumenta, porque o que acontece com o índice é o contrário do que acontece com a velocidade. Então, se o índice diminui, no caso, a velocidade aumenta. O comprimento de onda do meio 1 para o meio 2 aumenta também. E, no caso, o ângulo acaba aumentando, certo? Gente, é só pensar. O que acontece com o ângulo é o que acontece com a velocidade, é o que acontece com o comprimento de onda, é o contrário que acontece com o índice de refração. Então, do meio 1 para o meio 2, se o índice diminui, a velocidade aumenta, o comprimento de onda aumenta e, no caso, o ângulo aumenta. Que no caso aqui no meu desenho está mostrando como se fosse um ângulo aumentando. O ângulo θ2 é maior do que o ângulo θ1. Beleza? Então, a gente tem essa situação, parte da luz reflete, parte da luz refrata. Beleza? Se eu aumentar o ângulo de incidência, colocar um raio com uma inclinação um pouco maior, né, um ângulo maior do que o ângulo θ1 apresentado ali inicialmente, né, com relação à linha normal, a gente vai chegar numa situação em que o raio refratado, né, como ele tende, no caso, a aumentar em relação ao ângulo de incidência, ele vai aumentar e atingir como se fosse um ângulo máximo. É uma situação, gente. Eu jogo com um ângulo e o ângulo de refração acaba saindo com um ângulo máximo, que seria, no caso, 90 graus. Então, eu joguei com o ângulo de incidência, né, e o raio refratado, né, acaba sendo igual a 90 graus. Beleza? Que seria uma situação de ângulo de refração máximo. O ângulo de reflexão continua sendo o mesmo. O ângulo de incidência igual ao ângulo de reflexão. Beleza? Nessa situação em que eu joguei um raio, ele foi com um ângulo e o ângulo de refração foi 90 graus, a gente teve uma situação que a gente faz situação limite. Esse ângulo θ1 é o que a gente chama de um ângulo L, né, que seria o que a gente fala de um ângulo limite. Beleza? Significa o que isso, gente? Esse ângulo, ele é um limite por quê? Porque a refração, o desvio, no caso máximo que o raio refratado pode ter, é quando ele atinge 90 graus. Ele não pode ter um ângulo de refração maior do que 90 graus. Né? Porque daí, no caso, o limite ali é 90 graus. Beleza? Então, não tem mais como a refração aumentar o ângulo. Então, você atingiu uma situação limite. Beleza? Se você jogar um raio de onda que tem um ângulo de incidência maior ainda, eu inclinei mais o raio, certo? Eu jogo um ângulo maior do que aquele ângulo limite ali apresentado. Se eu jogar um ângulo maior, você vai ter uma situação em que não tem mais refração. O que acontece vai ser somente reflexão. Né? Você chegou numa situação de que a gente chama de reflexão total. Certo, gente? Olha só. Você joga um raio com uma incidência oblíqua, ele refrata e reflete. Beleza? Você aumenta o ângulo de incidência, ele refrata e reflete, só que a refração atinge um limite ali quando o ângulo é 90 graus. Se eu jogar com um ângulo superior a esse ângulo limite, não tem mais como ter refração. Então, vai ter o quê? Reflexão total. Vai ser totalmente refletido o raio. O raio vai ser totalmente refletido. Beleza? A gente não tem mais refração. O raio vai ser totalmente refletido. Beleza? Quais são as condições para você ter essa reflexão interna total? Você tem que ter o raio de onda, ou a onda em si, passando de um meio de índice maior para um índice menor, beleza? E o ângulo de incidência tem que ser superior ao ângulo limite. Aí ocorre a reflexão interna total. Beleza? Você pode falar assim, só tem reflexão interna total se a onda estiver passando de um meio de maior índice para um meio de menor índice. Ou se a onda estiver passando de um meio de menor velocidade para um meio de maior velocidade. Ou se a onda estiver passando
de um meio que tem menor comprimento de onda para maior comprimento de onda, beleza? Lembrando que acontece com o índice, ao contrário do que acontece com a velocidade, ao contrário do que acontece com o comprimento de onda, beleza? A reflexão interna total só ocorre nesse sentido. Por quê? Porque você tem que ter a tendência, para ter a reflexão interna total, tem que ter a tendência do ângulo de refração aumentar e atingir o valor máximo. O máximo seria 90. Então, não tem como você ter uma situação em que tem refração, o ângulo de refração tende a ser menor, e aí você diminui o ângulo e ele chega a 90 graus. Não tem como. Então, a reflexão interna total só ocorre no sentido do maior índice de refração para o menor índice de refração. O contrário não acontece. Beleza, gente? Aí, olha só. A gente tem a lei de Snell. Eu peguei, no caso aqui, um pedaço da lei de Snell em que compara os ângulos com os índices de refração, né? Aquela lei de Snell que eu apresentei. E eu vou aplicar para essa situação limite que a gente tem, né? Então, eu vou pegar e jogar o ângulo de incidência como sendo o ângulo L, que é o ângulo limite, e o ângulo de refração, né? Quando eu jogo com o ângulo limite, o ângulo de refração seria 90 graus. E aí a gente chega que, caso você queira encontrar qual é o ângulo limite, né, você vai fazer a razão dos índices de refração. Beleza? Pessoal, por essa equação dá para entender também por que só pode ocorrer em um determinado sentido a reflexão interna total. O seno é um valor que, no máximo, atinge, no caso, o valor igual a 1. O máximo é 1. Então, no caso, o índice de refração 2, dividido pelo índice de refração 1, não poderia superar um resultado, né, essa divisão, não poderia superar um resultado igual a 1, porque não existe seno superior a 1. Beleza? Então, o índice 2 tem que ser necessariamente menor do que o índice 1. Se você fizer a razão dos índices, você encontra o seno do ângulo limite. E a partir do ângulo limite, você vai saber qual ângulo que tem refração e reflexão, e qual ângulo, a partir de qual ângulo, tem só reflexão, né? Que seria só a reflexão interna total. Tudo bem, galera? Bom, aí, um exemplo em que a gente pode aplicar essa ideia de reflexão interna total é um exemplo de uma fibra ótica. Beleza? A fibra ótica, hoje em dia, ela é bem comum para a transmissão de dados, por exemplo, a internet, a transmissão a fibra ótica, né, onde você tem ondas eletromagnéticas que são conduzidas por essa fibra, transportando consigo informação. Beleza? Às vezes você podia ter uma internet que era a rádio. A internet, a rádio emite ondas eletromagnéticas por uma antena, e aí você tem uma outra antena que capta essas ondas eletromagnéticas e interpreta, né, as informações contidas nessa onda eletromagnética. E aí essa onda seria transmitida pelo ar, de uma antena para outra. Beleza? Mas a gente tem um problema nessa situação de transmitir via rádio, via ondas de rádio, ondas eletromagnéticas na faixa das ondas de rádio. A gente tem um problema de ter muitas perdas. Beleza? E aí uma opção para diminuir as perdas é transferir essas ondas eletromagnéticas por uma fibra ótica. Onde o que acontece numa fibra ótica? Você joga uma onda eletromagnética nessa fibra, né, que seria como se fosse esse caninho que eu estou colocando aí, né, como se fosse uma tubulação que eu estou colocando aí, né, é como se fosse uma fibra feita de um determinado material transparente para, por exemplo, ondas eletromagnéticas, exemplo, a luz. E aí você joga aqui como se fosse um feixe de luz que ele vai refletindo no interior dessa fibra ótica, sofrendo o quê? Reflexões internas totais. Mas para ter essas reflexões internas totais, você tem que ter aquelas condições, né? Quais são, né, no caso, as condições? O índice de refração do núcleo da fibra, que é por onde a onda eletromagnética está se propagando, né, ela tem que ser um índice de refração maior do que o que existe fora da fibra, que é uma camada externa à fibra, beleza? Porque só tem reflexão interna total se a onda eletromagnética estivesse tendendo a passar do maior índice para o menor índice. O contrário não acontece. Então, a fibra tem que ser feita de um material que tenha um índice de refração maior do que o material que envolve a fibra. E aí você pode ter reflexão interna total no interior dessa fibra. Beleza?
E a outra condição é que os ângulos com que os raios incidem, né, deixa eu aumentar aqui para vocês visualizarem melhor, o ângulo, né, de incidência que nesses pontos onde o raio está incidindo tem que ser um ângulo superior ao ângulo limite, beleza? Se, no caso, não for superior ao ângulo limite, parte da onda vai ser refratada, parte vai ser refletida. Então, a onda também vai ser refletida, mesmo se o ângulo for inferior ao ângulo limite, porém vai ter como se fosse perdas por refração, certo? Mas a fibra ótica consegue transmitir ondas eletromagnéticas e consigo, assim, transmitir informação com uma qualidade e com uma perda muito baixa, né? Uma qualidade alta e uma perda muito baixa. Por isso que hoje em dia, né, no caso, quando você tem, por exemplo, uma internet de alta velocidade, ela normalmente, necessariamente, é transmitida por fibra ótica, beleza? Porque por outros meios, no caso, teria muitas perdas. A fibra ótica consegue transmitir ondas eletromagnéticas com grande qualidade, com grande quantidade de informações, com bem menos perdas, beleza? Com bem menos perdas. Tudo bem, galera? Com relação à refração, meio que é isso. Eu vou meio que parar aqui de compartilhar a tela. E aí eu vou meio que abrir para dúvidas, caso vocês tenham com relação a essa parte de refração, em algum ponto da aula, se vocês tiverem alguma dúvida no que eu falei. Beleza? Se vocês tiverem alguma dúvida, a gente pode falar agora, gente. Levantar a mão ou fazer alguma coisa, gente. Estão vendo, gente? Pessoal? Sim. Alguém? Sem dúvidas, professor. Oi? Você podia comentar sobre o prisma, as fórmulas que tem e tal? Como? As fórmulas do prisma, porque tem umas fórmulas específicas, né, quando se trata de refração no prisma. Ah, sim. Você tem que, no caso, é só você meio que aplicar, né, no caso, para você chegar nas equações, é aplicar meio que a lei de Snell em cada incidência do raio, né? Então, por exemplo, deixa eu só abrir um outro arquivo aqui, e aí eu mostro um raciocínio para vocês. Só um segundo aqui, gente. Deixa eu só abrir aqui. Um segundo.
compartilhar a tela de novo. Aqui. A gente tem, quando você tem um prisma, você tem um raio de luz aqui, ó, que incide como se fosse um ângulo, fazendo o ângulo que aqui, como se ele chamou de I1, com relação à linha normal, né? E aí ele refrata, fazendo aqui como se fosse um ângulo RI, que seria a primeira refração que ocorre, beleza? E aí, depois, ele incide com um ângulo na outra face aqui do prisma, com o ângulo R2, e aí ele refrata, fazendo com relação à linha normal essa outra superfície, com o ângulo I2, certo? A ideia é você fazer a aplicação da equação da lei de Snell nas duas faces, nas duas refrações que ocorrem. Então, aplica a lei de Snell para o primeiro caso aqui e aplica a lei de Snell para a segunda refração que ocorre aqui. E aí você tem, com relação a um prisma que tem um índice de refração aqui, ó, N1 e N2, né? E aí você aplicaria para esses ângulos I1 e RI, né? Aplicando a lei de Snell, e depois fazendo a mesma coisa aqui para o outro, né? Sendo que você está com o raio de luz incidindo como se fosse num prisma que tem um ângulo aqui, A, onde, por relações aqui de geometria, relações de triângulos que você pode fazer aqui, né? Esse ângulo A seria a soma desses ângulos aqui internos, né? Que aqui no caso é o de refração e aqui é o de incidência, né? E aí você tem um desvio, esse ΔM aqui seria o desvio, que seria a soma desses ângulos, I1 e I2, o ângulo com que ele incide na primeira face com que ele sai, né? Você soma esses dois, né? E subtrai esse ângulo, no caso do prisma, beleza? É meio que uma equação que existe uma demonstração com relação a essa equação que a gente tem aqui. Existe uma demonstração só pegando como se fosse a relação dos ângulozinhos que aparece aqui e desenvolvendo aonde aparece o outro ângulo e tal. Meio que tem essa demonstração, onde, no caso, o desvio total, a gente pode ver, né, dependendo das informações que a gente tenha, né, através desse ângulo que ele está aqui, no I1 e o ângulo I2, né, e tirando o ângulo que ele deu no caso do prisma, né? Esse ângulo do prisma aqui pode variar, certo? Depende das informações que seriam colocadas meio que no texto da questão. O raciocínio seria aplicar a lei de Snell para a primeira incidência e para a segunda, né? Você teria aplicando para as duas equações. Beleza? Arthur, tem uma demonstração dos ângulos, aonde eles aparecem, tudo, mas ficaria mais meio que ensina a parte matemática em si. Na parte da física, normalmente, quando tem uma questão que, no caso, precisa usar essa equação do ângulo dentro do prisma, é meio que saber aquela equação que estava ali apresentando, né? A soma daqueles dois ângulos, menos o ângulo interno ali, né, sendo igual o desvio total do raio que incide no prisma, né, que seria o desvio total dele. Beleza? Tranquilo, obrigado. Alguém teve alguma outra dúvida, gente, no que eu falei? Pessoal? Ninguém, gente? Vocês entenderam aí, gente? Entendi. Tá de boa? Quando eu fizer os exercícios, na qualquer dúvida, eu já vou tirando. Aí, é porque agora eu não fiz nenhum, então não tem dúvida. Essa parte de refração, muitas questões são teóricas, né, e as que são meio que de cálculo, normalmente é a aplicação da lei de Snell. Beleza, gente? Beleza. Ok, senhores, né?
Então, professor Ricari, faça aí Oi. as considerações finais, excelente aula, tá? Até eu consigo agora pegar os exercícios ali de refração e resolver, né? Porque é bem esclarecedora, bem dinâmica, né? Com exemplos práticos aí, questão da fibra ótica, bem bacana, né? Por isso que a maioria dos provedores agora estão tentando colocar tudo com fibra ótica, né? Então, Isso. faça as considerações finais para a gente poder encerrar nossa reunião. Aula top, viu? Muito boa mesmo. Valeu, galera. Valeu aí pela presença de vocês. Espero ter ajudado aí com essa aula, nesse formato meio que online, que é meio que difícil, meio que trabalhoso às vezes para construir. Mas espero que tenha passado aí uma aula de qualidade aí para vocês. Beleza, gente? Valeu, gente. Perfeito, garoto. Meus queridos, bom treino. Continuem treinando. Um abraço e até a próxima.